eu quero ler com você apenas alguns versículos, que são os versículos do 29 ao 31. Mateus 15, do 29 ao 31. Olha só o que diz a palavra de Deus nesta noite. Preste bastante atenção naquilo que nós vamos ler agora. Existem alguns detalhes aqui que são fundamentais para que nós saiamos daqui completamente diferentes, com um propósito, com um desejo enorme de começarmos uma nova semana. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mateus 15, do 29 em diante. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. Presta atenção nesse que eu chamo de um detalhe especial do texto. E os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele fez o quê? E ele os curou. E ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam. Aleijados recuperavam a saúde. E os coxos andavam. E os cegos viam. E o texto final, escrito e registrado, diz assim: e glorificavam o Deus de Israel. Vamos todos repetir esse trechinho final aí? E glorificavam o Deus de Israel. Só as mulheres. Os homens. A igreja. Exatamente esse trechinho do registro que nos chama a atenção e que nos desafia nessa noite. De que forma nós queremos sair daqui deste templo? De que forma nós desejamos sair desta reunião de irmãos? De que forma nós queremos andar, fazer, realizar os nossos próximos dias, as nossas tarefas. E eu queria, de imediato, sugerir que nós o fizéssemos exatamente como aqueles que estavam presentes e viram o que o Senhor Jesus fez. Glorificando. Diz o texto que eles glorificaram a Deus. E que Deus? Eles o fizeram ao Deus de Israel. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar aqui é que a nossa direção, ou a direção da nossa glorificação, a direção da nossa exaltação, a direção daquilo que oferecemos a Deus, reconhecendo que Ele é um Deus poderoso, que é um Deus maravilhoso, um Deus que sabe perfeitamente quem somos e o que precisamos. E é por essa razão que a direção daquilo que vamos oferecer, ou do que estamos oferecendo aqui nesta noite, não pode ser outra. A direção é a Deus. Deus deve ser o objeto mais importante do culto desta noite, daquilo que estamos fazendo aqui nesta noite, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Às vezes, nós não reconhecemos que Ele é o Senhor do tempo, devido à nossa necessidade, do nosso imediatismo, devido à nossa pressa. Nós somos seres humanos apressados. E todas as vezes que nós nos apressamos com relação a Deus e aquilo que nós precisamos que Ele faça, às vezes nós nos confundimos. E perdemos o grande privilégio, a grande oportunidade de dar a Ele aquilo que Ele espera que nós o ofereçamos. Que Deus é esse? Este é o Deus que espera de nós em qualquer tempo, em qualquer ocasião, em qualquer momento, a nossa gratidão, porque o reconhecimento do que Ele faz precisa, sobretudo, glorificar o nome dEle.
Nós estamos diante de um texto que nos ajuda a pensar um pouco de como é que pode sobreviver alguém que é cético. O que é uma pessoa cética? Quem era uma pessoa cética? A pessoa cética é aquela pessoa que não acredita em nada. Talvez alguém que leia um texto como esse que temos diante dos nossos olhos e que não tenha compreensão de quem é esse Deus, de que de fato Ele é um Deus poderoso, realizador, não só de milagres, mas de benécias extraordinárias que são necessárias para todos nós. Talvez alguém com esse ponto de vista de fé ou de credulidade não acredite que esse é o mesmo Deus e que esse Deus continua operando nos dias de hoje. É um Deus de milagres. Nós o cantamos, nós fazemos leituras a seu respeito. Agora, há uma distância muito grande entre daquilo que nós cantamos, daquilo que nós lemos, do que de fato nós esperamos e acreditamos que Ele continue fazendo. Quantas vezes nós tentamos chegar a esse momento, chegar a esse ápice de culto, glorificando e exaltando o nome de Deus, mas a nossa fé ainda é pequena, a nossa maneira de ver e de acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer é muito pequena. Nós ainda não estamos vendo os resultados da manifestação de Deus, e o problema não é de Deus, e a dificuldade não é da igreja, a dificuldade é nossa, porque nós ainda não estamos experimentando de maneira plena aquilo que de fato Deus deseja que nós experimentemos no nosso dia a dia. Se o fizermos, vamos ver coisas extraordinárias acontecendo ao nosso redor. Se desejarmos, Ele continuará fazendo, porque o maior interessado em que estas coisas aconteçam é Deus. Por uma razão muito simples. Ele espera que nós continuemos transformados pelo poder do nome do Senhor Jesus. E continuar transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus é um dos maiores exemplos que nós podemos dar às pessoas de que não queremos apenas sermos melhores, de que não estamos buscando com o Evangelho ou através da palavra de Deus sermos melhores, mas sim de continuarmos transformados pela palavra dEle. Porque se estamos em Cristo, estamos porque Ele transformou a nossa vida através dessa experiência extraordinária de fé e da palavra que trouxe para nós uma mudança radical de vida. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, e é por isso que, transformados por este Evangelho, continuamos sendo homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, que confiam em Deus, que esperam de Deus o melhor, porque Ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você, tem o melhor para aqueles que o buscam. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Jesus foi para junto do mar da Galileia. Diz o texto, que subindo ao monte, assentou-se ali. Interessante nós observarmos aqui, que Jesus saiu de onde estava e se deslocou para o mar da Galileia. Nós sabemos que havia muitas coisas estavam ali ao redor e dentro do mar da Galileia. Mas o texto registra que Jesus deixou aquele lugar e foi para um outro lugar. E esse lugar era um monte. E em outro texto nós vamos encontrar que Jesus não foi para esse monte perder tempo, porque Jesus não perdia tempo. Jesus tinha um relacionamento com Deus extraordinário, ele conversava com Deus, ele pedia a Deus direção, orientação, para que ele pudesse fazer aquilo que o próprio Deus queria que ele fizesse. Havia uma conexão entre pai e filho, filho e pai, com um só propósito, agradar o coração dele e fazer aquilo que ele queria que fosse feito. Mas Jesus não fazia absolutamente nada se não viesse a autorização de Deus, se não viesse a palavra final de Deus. É por isso, queridos irmãos, que somos chamados a não nos apressarmos com relação ao tempo daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Deus tem um tempo para todas as coisas, e Ele só espera de fato que Deus determine que seja feito a sua vontade.
Não foi diferente neste episódio. Nós estamos vendo que Jesus foi ao monte e ali ele se assentou, ele ficou naquele lugar. E era naquele lugar que ele mantinha uma relação de intimidade cada vez maior com Deus, porque ele não podia fazer nada que não fosse da vontade do Pai. E o que não faltava eram coisas para ele fazer. E o texto imediatamente nos diz que vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E o detalhe desse texto que me fez parar é: deixaram ali aquelas pessoas. Por que eles foram deixados? Porque, na verdade, para aquela sociedade, estas pessoas não tinham mais serventia. Eram pessoas que não podiam continuar como estavam. Eram pessoas que já estavam à margem de todos os demais da sociedade. Pessoas que estavam passando por muitas dificuldades, por problemas de saúde, os diversos. E o texto diz que eles eram muitos, não eram poucos. E diz que eles eram coxos, cegos, aleijados, mudos e muitas outras. Aqui o texto diz e muitos outros, dando para nós o entendimento de que estas foram as dificuldades anotadas, registradas, mas que muitas pessoas chegaram ali com dificuldades diferentes destas que foram anotadas, destas que foram registradas. Pessoas de todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, todo tipo de complicação, algumas que provavelmente a ciência daquela época não pudesse mais fazer absolutamente nada, gente que já devia ter gasto todo o seu recurso, ou gente que não tinha nenhum recurso para gastar, para investir na saúde, e que agora estava diante apenas de uma pequena esperança de sobrevivência de vida. Mas gente que estava ali, gente que saiu de algum lugar, gente que foi levado por alguém para que algo acontecesse. E é exatamente isso que nos chama a atenção, porque aquelas pessoas precisavam de alguém para serem tocadas, para serem curadas, para serem abençoadas. Meu irmão, minha irmã, meu Deus, tem gente ainda no nosso meio que precisa dessa ajuda, que estes aqui receberam, ainda que sem esperança. Diz o texto que eles foram levados, eles foram despejados, como se de fato não valessem para mais nada. O texto diz exatamente isso, confira aí se você quiser. Diz o texto assim: e os deixaram junto aos pés de Jesus. Qualquer pessoa que não acredita em Deus, não acredita nesse texto. Qualquer pessoa que não acredita em milagre não deve ler esse texto. Qualquer pessoa que não tem uma experiência direta com Deus, ou um relacionamento ainda que pequeno, pode acreditar que esse mesmo Jesus é capaz de continuar fazendo alguma coisa, é capaz de continuar andando com a gente, é capaz de continuar realizando os seus milagres. Mas é exatamente desse Jesus que de Gênesis a Apocalipse nós ouvimos coisas extraordinárias e impressionantes. E o texto diz que foram estas pessoas com quem Jesus se preocupou. E outros textos que nós encontramos nos 4 evangelhos nos relatam que Jesus não veio para os sãos. Então, naquelas multidões, muitas pessoas estavam perfeitas, eram boas, gozavam de boa saúde, mas não foi para elas especificamente que Jesus olhou. Jesus olhou para aqueles que estavam precisando de algo da parte dele. E é interessante nós percebermos, o texto não é muito claro, não abre muito espaço para fazermos qualquer tipo de interpretação que não seja capaz de nos ajudar a entender realmente o que Jesus fez naquele momento. Mas nós podemos nos impressionar em pensar que o foco de Jesus era exatamente naqueles que precisavam dele.
Pode ser que naquelas multidões, conforme o texto diz, muitas pessoas estivessem ali não porque precisavam dele, mas estivessem ali para ver qualquer coisa, por uma curiosidade, ou até para denunciá-lo aos religiosos daquela época. Pessoas que talvez estivessem ali porque estavam acompanhando, não é? Estavam acompanhando o grupo. E tem gente que, quando vê uma multidão caminhando para algum lugar, não sabe nem para onde ela está indo, mas se enfia na multidão e caminha junto. Você já percebeu isso? Não é assim que funciona? E ali estava um grupo grande, porque o texto coloca no plural, multidões. E quando você vai um pouquinho mais para diante, depois da cura, depois dos milagres, não contente com o que fez, com a manifestação do poder de Deus, com a cura física daquelas pessoas, Jesus decide alimentá-las. E é então que nós vamos perceber e descobrir a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que nós devemos nesta noite nos ater é naquilo que Jesus foi capaz de fazer, porque o foco eram aqueles que estavam necessitados. Meu irmão, qual é a sua necessidade nesta noite? O que é que você realmente está precisando e esperando de Deus? Que Ele faça. Eu não posso deixar de entender com vocês que o foco do Senhor nesta noite somos nós. É você que veio buscá-lo, é você que veio bater a sua porta, é você que veio pedir alguma coisa. E é claro que nesta noite também somos chamados não só a manifestarmos o desejo do nosso coração por alguma coisa que queremos ou desejamos que Deus faça, talvez abrir uma porta de emprego, talvez abençoar a família, restaurar o casamento, talvez um milagre físico ou um milagre financeiro, eu não sei o que realmente você veio fazer. Eu estou muito feliz por você ter vindo ao templo, por você ter vindo à casa de Deus, mas só você e Deus sabem o que está dentro do seu coração. E eu quero dizer para você que nesta noite, assim como naquele lugar, havia uma esperança. Talvez as multidões, as dezenas, as centenas de pessoas que estivessem ali, não tivessem esperança, mas nesta noite nós somos chamados a continuar investindo em nossa esperança, numa esperança de milagre, numa esperança de vida, numa esperança de restauração, numa esperança que nos faça continuar acreditando que Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, e com um grande propósito, é que Deus seja, através destas realizações, glorificado e exaltado. O texto faz aqui uma colocação, elencando os tipos de doenças, os tipos de problemas. Então, nós vamos encontrar aqui pessoas que eram coxos, haviam lá coxos, pessoas que por algum problema de nascimento, alguma dificuldade, não se sabe ao certo, mas não tinha condição de se deslocar com facilidade, ou com a facilidade que você teve de vir à casa de Deus hoje. O texto também diz que Ele curou pessoas aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. Ele curou. O povo ficou impressionado, o povo sempre fica impressionado, mas nem sempre acredita. O povo sempre é capaz de ver os milagres. O povo é capaz de saber que Deus continua fazendo coisas extraordinárias, mas muitos ainda não creram. Muitos ainda não creem por falta de uma experiência maior, por causa de uma experiência mais extensa com o próprio Deus. Mas Deus continua fazendo grandes milagres. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Para mim isso aqui é o óbvio. Talvez para eles não, porque eles não sabiam que estavam diante de um grande poder. Mas para nós, nos dias de hoje, é o óbvio.
porque eles estavam diante de quem? De quem podia fazer, de quem podia realizar. Então, quando eles começaram a ver as mudanças, as transformações, os milagres, as curas, eles foram ficando impressionados, porque não sabiam, na verdade, essa extensão de relacionamento entre Jesus e Deus. Toda a informação que eles detinham era de que os outros haviam dito que Jesus era o tal poderoso, mas eles ainda não tinham experimentado. Quando começaram a ver o que Jesus podia fazer, eles ficaram impressionados. Sabe, queridos, às vezes eu penso que nós agimos exatamente como estes aqui agiram. Nós só vamos acreditar que de fato Deus pode tudo quando nós vemos algum tipo de milagre, quando nós vemos pontuados alguns milagres. Mas se nós pararmos para fazermos uma avaliação, nós vamos observar que esse mesmo Deus é um Deus que tem feito muitos milagres, e estes milagres nem sempre são considerados como milagres feitos por Jesus. Porque não vemos um milagre físico, não acreditamos que Ele pode. Porque não vemos uma mudança radical, não cremos que Ele pode. Mas Ele pode todas as coisas, e nesse mesmo momento, Ele está vendo qual é a sua necessidade maior, e principalmente a sua prioridade, porque pode ser que a sua prioridade seja uma, e a prioridade de Deus seja outra. E é nesta direção que nós precisamos nos colocar, porque seja qual for o milagre, seja qual for a bênção, ainda que não seja aquela que nós estejamos colocando diante dele, ele será capaz de fazer, e com o propósito de glorificar o seu nome. Um livramento, por exemplo, que algumas coisas que acontecem com a gente, nós talvez não sejamos capazes de perceber que são verdadeiros milagres. Como Deus tem dado livramento aos irmãos, às irmãs, como Deus tem dado livramento à nossa igreja, como Deus tem feito coisas extraordinárias. Uma distração poderia ter causado um grande desastre, mas Deus me protegeu, Deus me livrou e livrou as pessoas que vinham também naquela direção. Então, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantas vezes você tem percebido Deus na sua história? Quantos livramentos você tem agradecido a Deus? Mas Ele é capaz de fazer outros milagres, que talvez na nossa dimensão sejam pequenos, mas do ponto de vista espiritual são enormes, e nós precisamos identificá-los, e nós precisamos entendermos que estes milagres cooperam juntamente para aqueles que amam ao Senhor, e que precisam continuar vivendo a sua história e fazendo as coisas acontecerem, porque Deus precisa continuar sendo glorificado na nossa vida. Deus vai continuar fazendo coisas, Deus vai continuar realizando milagres, mas você precisa estar percebendo isso, percebendo a mão dEle dirigindo todas as coisas. E pela fé você vai contemplar de uma forma extraordinária aquilo que Deus quer continuar fazendo. Conta-se a história de um homem que estava sendo perseguido, e havia 2 ou 3 pessoas atrás dele querendo tirar-lhe a vida, e ele corria até que ele achou um mato, uma floresta, e ele então entrou por aquela floresta dentro e continuou percebendo que estava sendo perseguido por alguém que queria matá-lo, alguém que queria tirar-lhe a vida. E ele então, quando chega a um determinado lugar dessa floresta, ele encontra uma pequena caverna, uma pequena gruta, e ele então se enfia naquela gruta, ele entra naquela gruta e fica ali escondidinho, muito escondido, e naquele momento ele começa a fazer a sua prece. E a primeira coisa que veio à sua mente foi: Senhor, por favor, faça alguma coisa para que estes homens não consigam me encontrar. Coloca alguma coisa que possa atrapalhar e eles me vejam, que eles me localizem. Coloca, por favor, um muro.
faz um muro, para que esse muro me proteja, e estes homens que estão tentando me perseguir, tentando me matar, não consigam me ver nesse lugar. E aí quando ele abre os olhos, depois daquele início de prece, ele vê que lá na parte da fenda, da gruta, tem uma aranha, e aquela aranha começou a fazer uma teia. E aí ele novamente começa a fazer uma outra prece. E ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa para que esses homens não consigam me enxergar aqui dentro. Coloca algo na frente dessa gruta para que eles sejam confundidos e não consigam me encontrar. E quando ele abre os olhos de novo, ele vê aquela aranha continuando a tecer e a fazer a teia na entrada daquela gruta. E a aranha era muito veloz, a aranha era muito rápida, e ela foi fazendo a teia, e quando de repente ele percebeu que aqueles dois homens que estavam tentando alcançá-lo, um olhou para o outro e disse assim: acho que ele está dentro daquela gruta. Aí ele ficou assustado. E aí o outro colega disse assim: não está não, porque olha lá, tem uma aranha. E ele não entraria nessa gruta, porque tem uma aranha. E os dois foram embora. Moral da história: por causa de uma aranha, por causa da teia de aranha, ele foi e ganhou livramento. Ele foi protegido. Sabe, às vezes nós pedimos coisas a Deus, e Deus tem outras maiores e melhores para nos ajudar a vencer. Às vezes nós pedimos muros a Deus, mas não é muro que Deus tem para nos dar. Às vezes nós pedimos outras proteções, mas não são essas as proteções de Deus. Deus tem coisas maiores e melhores para nos conceder. Mas na verdade, é que em qualquer momento da nossa história, Deus continua sendo Deus e nos oferecendo oportunidades extraordinárias de experimentarmos o seu poder, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua direção para a nossa vida. Nessa noite, nós estamos sendo convidados a pensar exatamente nisso que Deus tem para você, nisso que Deus tem para nós. Ele curou aquelas pessoas, o foco foram aquelas pessoas que precisavam, mas muitas outras estavam ali necessitadas desse mover de Deus, necessitada de um milagre de Deus, necessitada de um toque especial de Deus, para que elas pudessem sair dali. E o texto diz que elas saíram glorificando o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir para você ficar de pé. Mais uma vez, eu quero mais uma vez orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Meu Deus, mais uma vez nós estamos diante do teu trono. Mais uma vez, rogamos ao Senhor graça, bondade e misericórdia. Rogamos, Pai, que Tu nos dê uma visão extraordinária daquilo que Tu queres fazer na nossa vida, para que através do que o Senhor fizer, nós continuemos sendo a esperança para muitas outras pessoas. E que essas pessoas consigam ver em nós aquilo que o Senhor já tem feito, uma mudança extraordinária de posicionamento, de direção e de vida. É certo que nesta noite nós usamos esta linguagem figurada de enfermidades existentes no texto para te dizer que também temos outras enfermidades que precisam ser curadas, que precisam ser removidas da nossa mente, do nosso coração, para que o teu nome seja engrandecido. E é por essa razão que nos colocamos no teu altar agora, te pedindo, por favor, tira de dentro de nós tudo aquilo que não é bom,
tudo aquilo que não serve, tudo que esteja nos impedindo de ver que o Senhor é um Deus realmente capaz de realizar aquilo que é necessário, aquilo que é prioridade nas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam realmente referências para outras pessoas, pessoas com as quais nós estamos lidando todos os dias, mas que ainda não tiveram o privilégio de ter uma experiência pessoal contigo. Que a partir daquilo que o Senhor já está fazendo na nossa história nesta noite, elas te experimentem como único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Pai, pela vida dessas pessoas que vieram hoje aqui ao templo, à tua casa. Provavelmente elas também não tenham estas dificuldades ou estas enfermidades, e nós sabemos que não tem, mas talvez seja necessário que elas te apresentem as suas próprias dificuldades, as suas próprias enfermidades psicológicas, emocionais, familiares, conjugais, e quem sabe até profissionais. E eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor pode estar zerando, o Senhor pode estar fazendo algo extraordinário na vida delas, para que elas saiam daqui glorificando o Teu nome, maravilhadas, crendo pela fé que o Senhor é um Deus das coisas impossíveis. Eu não sei o que elas te pediram, mas eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Que, ó Deus, elas saiam daqui reflexivas, pensativas e prontas para tomarem a decisão que Tu queres que elas tomem. Que elas recebam Jesus, que elas melhorem o seu relacionamento com o Senhor e que, ó Deus, o que elas estiverem pedindo nesta noite, se elas estiverem batendo a Tua porta, que esta porta se abra. Se elas estiverem te pedindo um favor, realize essa obra que elas estão te pedindo. Se elas estiverem te buscando por alguma razão, que elas te encontrem como um Deus que é capaz de fazer milagres. Mas também de um Deus que está à espera daqueles que podem adorar-te, glorificar-te e exaltar o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos que Tu tens dado aos demais irmãos, pelas coisas que o Senhor está fazendo no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, como te agradecemos mais uma vez, por tudo o que está acontecendo naquela UTI, aonde a nossa Fernandinha se encontra. Nós cremos que Tu podes fazer qualquer coisa, qualquer milagre, mas nós continuaremos te adorando, te bendizendo e te exaltando, se a Tua decisão for outra, porque nós acreditamos que qualquer que seja o que o Senhor quiser fazer, nos abençoa, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus?